Graça e paz, boa noite. Estamos ao vivo. Vamos falar, vamos meditar, vamos ser gratos a Deus por Sua palavra. Um momento como esse é extremamente especial, pois é um momento que separamos para termos intimidade, para meditarmos, para falarmos sobre a palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus por esse momento maravilhoso e esse momento especial. Amém? Um momento muito maravilhoso e especial. Termos, esse momento com Deus, termos essa separação de um tempo, separação de um momento, para falarmos com Deus, para meditarmos na Sua palavra. A Bíblia ela tem uma importância muito grande, precisa ser lida, precisa ser, nós precisamos investir tempo com ela, nós precisamos, acreditar que a vida verdadeira está na palavra do Senhor e nós, temos que se levar isso bem a fundo. E o tema da nossa ministração hoje é que Deus nos ajuda nos nossos sofrimentos, em tempos difíceis. Quem nunca passou um tempo difícil? Quem nunca enfrentou um momento difícil? Mas o bom disso tudo é que Deus, que é Pai, nos ajuda. E a palavra que nós vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está escrito assim, a partir do versículo 3. Louvado seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele especifica aqui, o Pai bondoso. Deus é bom. O Deus de quem todos recebem ajuda. Primeiro ele diz aqui para louvarmos a Ele, né? Então antes de receber a ajuda, antes de receber o toque de Deus, nós precisamos louvar a Ele. Porque Ele é Deus e também é Pai. Deus e Pai. Então que o nosso louvor seja antes uma gratidão, mesmo independente daquilo que enfrentamos ou passamos. Nós não podemos levar aquilo que nós estamos enfrentando, e colocarmos isso na frente do nosso Pai, na frente do nosso Deus. Então Ele seja louvado, porque Ele ajuda a todos. Ele é um Pai bondoso. Não existe uma pessoa na terra que ainda não foi ajudado por Deus. Todos nós já fomos ajudados de alguma forma. Então a palavra fala que é um tempo de ajuda, um tempo de Deus ajudar. Amém? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Ele dá auxílio para podermos ajudar os que têm a mesma aflição que nós temos. Muitas vezes nós estamos passando por algo, enfrentando algo, lutando contra algo, e a gente acaba, sem perceber, pensando que aquilo é nosso só, é único. Só a gente que passa por isso, só a gente que sofre, Às vezes a gente vê pessoas reclamando que está difícil, que não é fácil, que Deus esqueceu. E quando na realidade o Senhor Ele quer nos auxiliar nesse momento, porque é um momento de maturidade, um momento de amadurecimento espiritual. Não é mais aquele momento de a gente dizer, olha, Deus é bom, Deus vai ajudar, a gente sabe de tudo isso, mas nós precisamos ler a palavra para entender como isso irá acontecer. E
como Deus irá fazer algo. Não que a gente tenha que entender que é impossível o homem entender o Senhor, mas que a gente tenha a mente de Cristo através dos seus princípios para compreender o Espírito de Deus. A Bíblia fala que assim como o homem, sabe, ele tem um Espírito, e só eu e você sabe 100% que nós temos aqui dentro. Tem pensamentos que você sabe, que ninguém sabe, que é seu. E isso tudo que a gente pensa, só o nosso Espírito sabe. E assim também, Deus, só o Espírito Santo sabe. Então não tem como compreender as grandezas de Deus se nós não tocarmos no Espírito Santo, se nós não buscarmos espiritualidade, se nós não amadurecermos espiritualmente. Então a gente às vezes lê muito pouco a palavra, quase não lê, a gente quase não ora. E uma das coisas que nós precisamos é conhecer as riquezas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, se nós olharmos agora, qual de nós nunca foi ajudado por Deus nessa terra? Todos quanto passaram pela terra, nós que estamos aqui e os que virão ainda, todos de alguma forma já foram ajudados por Deus ou auxiliados. Por que nós enfrentamos aflições? Por que nós enfrentamos algumas barreiras? Nós sabemos que quando Adão falha e ele cai, nós perdemos a autoridade do mundo para o nosso adversário, espiritualmente falando. E como ele está no controle, ele ataca, ele agride, ele avança, mas o Senhor nos auxilia. Olha que palavra soberana. Quando você está passando um momento difícil, quando você está numa discussão, quando você está enfrentando alguma coisa, você pode ter o auxílio do Senhor naquele momento. Por quê? Porque se Deus te auxilia para enfrentar isso e depois vem com a vitória para você, Ele te dá o quê? A capacidade para também agora orientar outras pessoas. Então, na medida que a gente consegue vencer algumas áreas, algumas batalhas, a gente vai sendo auxiliado para também auxiliar. E ele diz assim: ajudar os que têm as mesmas aflições que nós. Tem muita gente que tem aflições parecidas com a nossa. E às vezes nós pensamos que é só nós. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, aqueles que buscam na palavra, aqueles que, mergulham nos ensinamentos de Deus, tiram tempo. Não estou falando de pessoas perfeitas, mas estou falando daquelas pessoas que investem seu tempo em Deus para serem aperfeiçoadas por Ele. Porque é impossível ser aperfeiçoado sem o toque da palavra, sem o toque de Deus, sem o amor dele, sem o ensinamento dele. Então ele diz assim no versículo 6, se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Todo líder, todo pastor que passa por, tribulações, por momentos difíceis de sofrimento, é para que seus discípulos alcancem salvação. Porque naquela luta, naquela dor, você vai ser instruído, auxiliado para saber manusear aquilo e orientar as demais pessoas. Então vocês também são e recebem força para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Todos podem suportar, todos podem, suportar. Isso é tremendo, Jesus suportou. No versículo 7 diz assim: desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Olha que tremendo, tudo que nós enfrentamos,
as pessoas que são colocadas como exemplo para passar por provações, para passar por tribulações, elas servem, sabe, de pessoas que vão também auxiliar outras pessoas. Deus está capacitando, está auxiliando. No versículo 8 ele diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia, um sofrimento que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Sabe, o apóstolo Paulo, na Ásia, ele passou por uma situação tão difícil, tão complicada, que ele pensou que ali não iria escapar nem com vida. E ele esclarece aqui, ele mostra a sua fraqueza, que ele diz assim: eu pensei que não suportaria de tão grande e tão duro que foi. Eu perdi a esperança de escapar dessa tribulação com vida. Ele perdeu a esperança como homem, porque era algo muito difícil ali, mas que o que Deus estava operando nele, auxiliando nele, sabe, era para que abrisse os olhos de pessoas que estavam próximas, que pessoas pudessem ver o que Deus estava fazendo, e mais, a parte mais profunda aqui e tremenda é que ele diz assim no versículo 9: nós não sentíamos como condenados à morte. Ele já se sentia como tivesse condenado à morte. Mas olha a palavra que ele diz: mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus. Olha que maravilha. Olha que palavra salvadora. Olha que palavra reveladora. Que palavra profunda. Aquilo que você enfrenta, aquilo que você está passando, sabe, ficou mais difícil. O apóstolo Paulo está dizendo que ele também já passou por isso, e isso mais nada é do que entendermos que a nossa capacidade humana, a nossa sabedoria humana é limitada. Mas é uma oportunidade para dependermos mais e mais e mais de Deus, buscarmos mais a Deus, orarmos mais. Não é para a gente desanimar. Eu sei que é forte, desanima, porque o apóstolo Paulo está dizendo que perdeu até a esperança dele de vida. Ele disse: pensei que a minha vida teria sido o fim. Olha só que tremendo. Mas não era o fim. Era um convite de Deus para que ele se tornasse mais dependente de Deus. Era um nível maior, era um campo maior espiritualmente, ao qual ele estava sendo convidado para usar da fraqueza que ele tinha, para receber a grandeza que Deus tinha. Olha que maravilha. Por quê? Porque aqui no versículo 3 a gente diz assim: louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. Quando você não consegue, quando você não tem força, quando você está fraco, é a oportunidade de Deus ser revelado na sua vida, de Deus trazer cura, de Deus trazer milagre, de Deus trazer algo poderoso para o seu interior, tocar em você em 1 milésimo, em menos de milésimos. Deus pode fazer grandes milagres, grandes maravilhas. Então, quando você perder a sua esperança, quando você não confiar, não tiver mais forças, é a oportunidade de aprofundar nas coisas espirituais de Deus. Porque a palavra diz que quando eu estou fraco, é que eu sou forte, porque essa força não é minha, é a força de Deus sobre a minha fraqueza. Então, quando você não pode fazer,
O Deus dos exércitos deve ser procurado. Procure Ele. Se ajoelhe. Busque na palavra. Se curve diante da grandeza dEle. E diga: eu sei que eu não posso, mas aqui eu entro na dependência daquele que tudo pode, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que está sentado sobre um alto sublime trono, e recebo dele o escape, o auxílio, e aprendo que eu, sem Deus, não sou nada. Ele disse assim: nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita mortos. Ele ressuscita mortos. A morte foi vencida. A morte não pode contra ele. Ele é maior do que a morte, maior do que a doença, maior do que o problema, maior do que a angústia, maior do que o medo. Ele é um Deus que ressuscita até quem já foi vencido, quem morreu. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Você pode repetir isso? Ele nos salvou e ainda continuará a nos salvar desses perigos terríveis de morte. Receba o toque de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança. Note que 3 versículos antes, alguém já não tinha mais esperança. Por que ele não tinha esperança, o apóstolo Paulo? Porque ele estava fazendo conforme o que ele sabia, conforme o que ele tinha de força. Então ele já não tinha mais esperança. Por quê? Porque ele, olhando como homem, ele tinha a certeza de que aquilo era impossível para ele. Mas 2 versículos a seguir, ele diz assim: ele nos salvou e continuará a nos salvar desses perigos terríveis de morte. Sim, e ele diz assim: nós temos agora posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Ou seja, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho força para fazer, eu preciso confiar em Deus, ouvir a palavra dele, ler a palavra dele. A força humana não é suficiente para tocar o sobrenatural. No livro de 1 Coríntios, nós sabemos que o homem natural não consegue tocar as coisas de Deus. Mas também a Bíblia diz que aquilo que os olhos humanos não viram, aquilo que os ouvidos humanos não ouviram, aquilo que o homem não sentiu ainda no seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E por causa do Espírito Santo, Ele nos revelaria tal coisas que os nossos olhos nunca viram. No 11 ele diz assim: enquanto vocês nos ajudam, como é que uma pessoa pode ajudar a outra? Se ele acaba de dizer que ele não tinha força suficiente, então como é que eu vou ajudar outra pessoa? O apóstolo Paulo, em Coríntios, aqui escreveu: como é que eu vou ajudar outra pessoa se eu não tenho força nem para mim? Por quê? Porque essa ajuda que você dá não é uma ajuda humana,
Ele está esclarecendo aqui no versículo 11. Não é uma ajuda humana que nós recebemos e que nós damos, porque se nós não temos condição, a ajuda que nós vamos dar é uma ajuda espiritual. Ele diz assim no 11: enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. A tua oração, teu tempo de oração, é a ajuda que muitos precisam. O que o homem não pode fazer, Deus pode através da oração. E o apóstolo Paulo muda todos os seus planos a partir daí, porque ele trabalhava de uma forma e agora que ele foi revelado, ele mudou a forma de trabalhar, agora trabalhando espiritualmente. No versículo 12 ele disse assim: é disso que temos orgulho agora. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo é especialmente em relação ao próximo, tem sido dirigida pela fraqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça e não pela sabedoria humana. A sabedoria humana não pode fazer o que Deus faz. Qual homem pode aconselhar a um Deus tão grande? Mas a Bíblia diz que se nós buscarmos a Deus, nós podemos ter a mente de Cristo, pensarmos como Cristo, se nos dedicarmos, se aprendermos, se orarmos, se buscarmos. Nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de alguém que está buscando a Deus. E esse é o segredo, depender de Deus e entender que Ele tem um consolo para a minha e para a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, nessa noite, nós finalizamos esse momento maravilhoso diante da Tua presença. Muitas são as aflições, muitas são as lutas que o mundo está enfrentando nesse momento. E nós entendemos que essa aflição, que esse problema, que essa agonia, que esse medo, é para que eu e cada um se aproximem mais e mais de Ti, Senhor. Para que a gente entenda que nós temos um Pai bondoso que quer nos ajudar, que quer nos cuidar e nos consolar. Abençoa, Pai, cada pessoa que está assistindo, que está recebendo essa palavra. Coloque a mão sobre a dor que você sente, sobre alguma enfermidade que te incomoda, que eu vou orar por você. Pai, nós unimos a nossa fé nesse momento e declaramos que aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode. E que Teu nome seja exaltado nessas curas, nesses milagres e nessas maravilhas. Que louvado seja Teu nome e que as pessoas possam se aproximar de Ti, ganhando fé e confiança de que o lugar mais seguro para se estar é próximo de Ti, Senhor. Pai bondoso, Te agradecemos, porque sabemos que em todo momento que estivemos aqui orando, falando da Tua palavra, o Senhor esteve com Teu Espírito presente. Obrigado, Senhor Jesus, por ter transformado a minha vida, por ter transformado a minha mente, por ter transformado os meus dias e me mostrado o verdadeiro sentido da vida. Que a gente possa orar um pelos outros, que a maior ajuda que alguém pode receber de outra é receber uma oração com fé.
Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.